João capítulo 6, versículo 32 ao 35, nós lemos assim: Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Hoje vamos ver mais uma pérola no caminho cristão, e uma dessas pérolas é o pão. Pão, mais especificamente o pão da vida. E esse é o nosso tema de hoje, o pão da vida. Quando a Bíblia usa a palavra pão, não se refere exclusivamente a pão, ao que nós sabemos como pão, que é farinha, com água, fermento, aquela coisa toda. A palavra pão na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ela se refere a alimento em geral, salvo aquelas vezes que o contexto indica que é especificamente pão. Por exemplo, no Velho Testamento, quando falava sobre os rituais do templo, que era pão e como fazer o pão, então obviamente aquilo era pão. Falando sobre maná, como nós veremos daqui a pouco, maná era uma espécie de pão, então se trata de pão, mas muitas vezes pão é usado de modo geral para alimento, aquilo que sustenta, aquilo que dá vida, aquilo que nos dá ânimo e energia, ou tudo aquilo que é necessário para manter a vida, manter-nos ativos e dinâmicos. Então, tudo e todos na Terra precisam de alimento, de pão, alguma espécie de alimento. Isso é verdade sobre células, bactérias, micróbios, insetos, plantas, animais e homens também. Todos necessitamos de pão. Lemos no versículo 32 sobre o pão do céu. E no versículo 33 fala que esse pão do céu, ele dá vida ao mundo. Então é um pão que vem do céu, é um pão que dá vida ao mundo. Versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É interessante comparar isso com o início do livro de João, no capítulo 1 de João, onde diz assim no versículo 3 do capítulo 1: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, nós lemos no versículo 33 que o pão do céu dá vida aos homens, dá vida ao mundo, dá vida ao mundo. Note que não fala que dá vida às pessoas, dá vida ao mundo. A gente lê em João 1, 3 e 4 que tudo foi feito por ele. Então a terra era sem forma e vazia, não tinha vida, e foi o Verbo, ou seja, Cristo, que deu vida. Esse pão que deu vida, que energizou todo o mundo. E também lemos em João 3,19, que fala que a luz veio ao mundo. Então, quando nós lemos lá em João 6, que fala que Deus que deu o pão da vida, que dá vida ao mundo, ele está falando sobre Jesus, que veio ao mundo, Jesus que criou todas as coisas, Jesus que deu vida a todas as coisas. Então, esse é o pão da vida. Ele literalmente dá vida. Não só espiritualmente falando, não só em termos individuais, mas em termos do mundo inteiro, foi dado vida. Então, existem algumas características desse pão tão importante, e eu quero abordar algumas delas hoje nesse estudo. Vamos ler no versículo 32 e 33, que nós acabamos de ler. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Aqui ele está fazendo referência ao maná. Então, por que ele está dizendo isso? Porque o maná descia do céu. Então as pessoas poderiam associar que o maná era o pão do céu, confundir, e de certo modo era um pão divino, era um pão milagroso, porque ele descia do céu, do nada, no meio do deserto, Deus criava, entregava. Mas aqui Deus está esclarecendo, aquele pão que Moisés deu, aquilo não era o pão do céu,
Na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, maná era um pão do céu, porque vinha do alto, mas não era o verdadeiro pão do céu. Era um pão do céu, mas não era o verdadeiro pão do céu. Versículo 3, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, assim como o maná, só que ele dá vida ao mundo. O maná descia do céu, mas não dava vida ao mundo. Alimentava ali os israelitas, tá? Mas não dava vida ao mundo como um todo. E o verdadeiro pão que desce do céu, o verdadeiro pão da vida, dá vida a todo mundo. Então, o pão que Moisés deu, o maná, ele era temporal. Por que temporal? Porque ele se estragava, ele não era incorruptível. Ele se estragava, e você comia hoje, mas você tinha fome amanhã. Se você lembra as instruções, o maná descia, eles eram para recolher o suficiente para comer naquele dia, e não era para recolher mais. Somente no final da sexta-feira que eles recolheriam o dobro, para que não recolhessem no sábado. Mesmo porque no sábado Deus não mandava o maná. Então era um pão do céu, mas era um pão temporal, era um pão que se estragava, e era um pão que a fome voltava, não saciava completamente. Você comia hoje, tinha que comer amanhã, e depois. Se passasse aquele dia, ou no caso na sexta-feira, 2 dias, se estragava. Se pegasse demais, estragava. Então era diferente do verdadeiro pão do céu, que quem dá é o Pai. Esse pão verdadeiro do céu que o Pai quem dá, como a gente tem no versículo 33, ele é diferente porque ele é celestial, é um pão divino. Esse pão, diferente do maná, ele é eterno. Maná não era eterno. Esse pão que vem do céu, o verdadeiro, ele é eterno. Ele é incorruptível. Esse maná que é Cristo, ele passou 3 dias enterrado e, no entanto, não corrompeu, não estragou, o corpo não se deteriorou. E ele, não estraga, o maná estragava. Tá? Tinham pessoas que desobedeceram Moisés, consequentemente Deus, recolheram maná demais e se estragou. Mas Cristo, o pão que vem do céu, não se estraga. Ele é eterno, é incorruptível. E por último, diferente do maná, ele satisfaz, ele sacia. Se você tem Cristo, Cristo lhe sacia. João 6, no versículo 35, que nós não lemos, mas o último que nós lemos, aliás, o último versículo que nós lemos, fala assim: e Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá o quê? Fome. Por quê? Porque será saciado. O maná não. O maná tinha que ser comido todo dia. Cristo não. Eu sou o pão que dá vida, quem vier a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em outras palavras, esse pão, ele sacia, ele satisfaz, diferente do maná que Moisés dava. Então, Jesus é o pão do céu, ele dá vida ao mundo, tanto no aspecto de salvação, que ele traz salvação, mas também no aspecto de trazer vida abundante, uma vida com êxito nos propósitos, uma vida com gozo, com alegria, com paz, uma vida abundante. Foi Jesus que falou isso, justamente sobre quem ele era. E Jesus muitas vezes faz várias referências a ele mesmo, se comparando e se chamando de pão. No versículo 47 de João 6, diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der a esta é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então aqui Jesus se compara com o pão e deixa uma referência claramente óbvia de que está falando sobre salvação. Quem comer deste pão não morrerá. Então aqui nós vimos a referência que Jesus se compara ao pão, o pão da vida, que sacia em relação à vida eterna, traz salvação, vida eterna. Agora, esse uso do pão, da palavra, do termo pão, ele é notável, é de interesse. É interessante a gente ver como a Bíblia
tem uma união, uma unidade tremenda, que temos aqui Jesus no Novo Testamento fazendo referência a pão. Eu sou o pão da vida, o pão que vem do céu, que comer este pão não terá fome, e assim por diante. E aí a gente percebe o seguinte: no Velho Testamento, a palavra para alimento ou comida em geral é a palavra laham. A palavra laham quer dizer alimento, comida. No entanto, a palavra específica para pão no Velho Testamento é lechem, que significa pão, especificamente pão. Aí você junta outra palavra beit. A palavra beit em hebraico significa lugar ou casa. Lugar ou casa. Aí você junta então beit lechem, que seria casa do pão, ou lugar do pão, e Beit Lechem, adivinha o que nós temos em português, e também lá naquela região, lá quando é traduzido, Beit Lechem é a tradução de Belém. Onde nasceu Jesus? Belém. Então veja bem, o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu para a terra, onde? Em Belém, em Bethlehem, na casa do pão. Então nós temos, e agora veja bem, Belém Efrata foi dado esse nome, lá atrás no Velho Testamento. Lá atrás no Velho Testamento nós temos uma referência a Belém, a Bethlehem, que é justamente a casa do pão, que seria o pão que desce do céu. Então o pão que desce do céu desceu no lugar do pão. Tá? E Jesus faz essa comparação constante sobre isso. Então, aonde desceu o pão do céu? Em Belém, que significa o lugar do pão, que é o pão verdadeiro de Deus, que traz a salvação e a vida para o mundo. Agora, esse pão verdadeiro tem uma outra característica. Primeiro, esse pão é o pão verdadeiro. A segunda característica é que esse pão é um pão escondido. Pão escondido. O versículo 34 do texto que nós lemos em João capítulo 6 fala: disseram-lhe, pois, quem? Os discípulos. Os discípulos que estavam ouvindo Cristo disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora veja que interessante. Quem perguntou aqui foram os próprios discípulos de Cristo. Não era o mundo, não eram as pessoas, eram os próprios discípulos que perguntavam, porque eles não estavam enxergando ou entendendo do que ele estava falando. Essa verdade estava escondida, estava oculto, estava encoberto a ele, porque o quê? É um pão escondido. E Jesus precisou ser bem mais claro e tirar qualquer dúvida, tanto que no versículo seguinte, no 35, ele fala o quê? E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. E você não percebe isso, mas eu acho que depois está escrito: seus tapados. Vocês não estão entendendo nada. Eu estou falando de mim, sou eu, tá? Eu sou o pão da vida. Que ele falou do pão que vem do céu, o pão que dá vida, o pão que não sei o que mais. Eles perguntam: Senhor, nos dê sempre deste pão. Eu sou o pão da vida. Mas isso mostra o quê? Que este pão, ele é verdadeiro, mas este pão é escondido. Esse pão está escondido. Mateus 16, no versículo 17, a gente vê a realidade, a gente vê que a realidade e a maravilha e a bênção desse pão é de fato oculto. Mateus 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. O que foi que Pedro falou? O que foi que Simão Barjonas, que era Pedro, o que foi que ele disse? Ele falou: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então, aquilo estava escondido. Se você ler ao redor do texto, ele fala: quem os homens dizem que eu sou? É João Batista que voltou, é Elias que voltou. Aí ele voltou para Pedro e falou: Pedro, e você? Quem você diz que eu sou? Aí ele falou: você é o Cristo, você é o Filho de Deus. E Jesus então responde com isso: fala, isso não foi revelado para você, senão pelo meu Pai. Por quê? Aquilo estava escondido. Porque a realidade, a bênção e a maravilha desse pão verdadeiro que desceu do céu é escondido. Não está óbvio, ele é algo que é oculto, que é escondido. E esse pão era então encoberto. 2 Coríntios 4, e o versículo 3 diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, essa palavra encoberto quer dizer escondido.
Foi traduzido encoberto, é uma tradução perfeita, mas a tradução literal dessa palavra encoberto é escondido. O evangelho está escondido, está encoberto, assim como esse pão estava encoberto, assim como o fato que Jesus era o Messias estava encoberto e foi o Pai que revelou a Pedro, assim como esse pão estava escondido dos discípulos que perguntaram, nos dê deste pão, sem entender que o pão era Jesus que estava na frente deles. Então, está encoberto, existem coisas que estão encobertas, estão escondidas, e o resultado dessa verdade estar escondida é que as pessoas ficam mais focadas, por não perceberem do que se trata, ficam mais focadas no temporal do que naquilo que é eterno. Por quê? Porque o eterno está velado, está escondido. Como escondido? Alguém que está vendo o eterno? Não. A gente só pode enxergar o que é eterno, o que é divino, o que é celestial, através dos olhos da fé. A gente não está vendo, a gente enxerga pela fé, na palavra de Deus. Mas está velado, está escondido, está oculto, está encoberto. Então, as pessoas que não enxergam essa coisa escondida, que é o pão verdadeiro que desceu do céu, eles não vão focar no pão, eles vão focar no temporal. Se você olhar comigo em João capítulo 6, a gente está lendo, e voltar para o versículo 26, vai dar um pouquinho mais de contexto ao que nós lemos do versículo 32 ao 34, quando Jesus está falando sobre o pão. E a verdade é que as pessoas, ali o contexto geral, que Jesus fez a multiplicação dos pães e alimentou a multidão. Olha o que fala o versículo 26 de João 6. Isso é antes do que nós lemos, mas diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aqui Jesus está falando para a multidão. Então ele tinha alimentado a multidão, depois ele tinha partido outro dia, e foi para o outro lado do Mar da Galileia, e a multidão, quando viu, percebeu que ele tinha ido embora, o seguiu. E a multidão se juntou. Aí Jesus falou para essa multidão, dizendo, vocês não me seguiram pelos sinais que eu fiz. E ele havia feito muitos sinais. Ele falou, vocês me seguiram pelo pão que comeram e se saciaram. Ou seja, Jesus fez milagres, sinais, maravilhas. Multiplicou os pães, curou os doentes, deu vista para os cegos. Ele fez um monte de coisas. Mas isso é o que? Isso é espiritual. Isso era um sinal especialmente para o judeu, para dar autenticidade ao ministério de Cristo, para provar que ele era de fato o Messias, o prometido, o ungido. Mas eles não estavam interessados nem sequer nos milagres, porque eram espirituais. Jesus falou, e ele falou com propriedade, ele falou porque era o fato, ele falou, vocês não me seguiram pelo espiritual, vocês não me seguiram pelos sinais que vistes, vocês me seguiram porque eu enchia a sua pança. Vocês comeram do pão, encheram a barriga, e vocês vêm aqui encher a barriga de novo. Eles estão mais preocupados em encher a barriga temporal do que enxergar o celestial. E isso muitas vezes é verdade até para crentes. Que muitas vezes nós focamos nesta terra, nessa vida, e não, como a Bíblia faz referência, ao alto, aquilo que está no porvir, aquilo que é celestial. E quando a gente está focado mais no temporal, mais no que está nessa terra, do que no que é espiritual, é porque nós não estamos enxergando plenamente a situação. Nós não estamos enxergando com olhos espirituais que nós devemos. E quando isso acontece, esse pão fica escondido. Para quem é perdido, este pão que dá vida eterna, que dá salvação, se ele continuar encoberto, escondido, a pessoa não vai para o céu, ela morre e vai para o inferno. E quem é salvo? Quem é salvo vai ficar sem ter os benefícios desse pão, de uma vida abundante, uma vida, como eu disse, com êxito, com paz, com gozo, com alegria, preenchendo os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Então nós temos um pão verdadeiro, que é Cristo, ele é o verdadeiro pão do céu. Esse pão é um pão escondido. E por último, essa noite, vamos ver que esse pão é um pão que sacia. O versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então esse pão é verdadeiro, esse pão é escondido. E ele proporciona duas coisas. Esse pão verdadeiro, esse pão escondido, quando descoberto,
proporciona duas coisas. Um diz, não terá fome e nunca terá sede. Não terá fome e nunca terá sede. Mas isso aqui, é claro, usando no sentido figurativo. Se você é salvo, você percebeu que desde que você foi salvo, você já teve fome, você já teve sede. Aqui está falando do ponto de vista de fome por salvação, fome por justiça. Uma vez que você é salvo completamente. A sua fome, a sua sede por salvação, ela é saciada completamente, eternamente. Por quê? Porque você é salvo completamente, eternamente. Eu lembro nos dias que antecederam o dia 21 de julho de 91, os dias antes de eu ser salvo, eu tinha uma grande fome, uma grande sede por salvação. Por quê? Porque eu sabia que eu não era salvo. Deus me deu uma convicção no meu coração tremenda, que eu tinha plena convicção. Eu sabia que eu não era salvo e eu estava sedento, eu estava faminto por salvação, faminto por justiça, a justiça de Cristo. Eu tinha uma fome, uma vontade, um desejo muito grande. Eu tinha medo de morrer. Eu fiquei alguns dias com medo de sair na rua. E se eu cair, bater a cabeça no meio fio e morrer? Eu vou para o inferno. E se eu for atropelado? E se eu tinha uma sede, eu queria salvação. Eu lembro, dia 21, eu fui para a casa do pastor Júlio e eu disse, na minha cabeça, eu falei para a Simone, eu falei, se ele hoje não perguntar para mim sobre minha salvação, eu vou perguntar para ele, porque eu não aguento mais essa convicção. O que era isso? Era uma fome, era uma sede. É isso que fala, quem vem a mim, quem crê em mim, não vai ter fome nem sede. Tá? Vai ter fome e sede física, com certeza, mas não vai ter fome e sede espiritualmente, porque sacia, exatamente isso que ele está falando aqui. E de um ponto de vista temporal, como eu disse, para os salvos é ter vida abundante. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando a gente é salvo espiritualmente e nós podemos passar a ter uma vida com abundância, uma vida com propósito, uma vida seguindo a vontade, os desígnios de Deus. Não tem fome. Para os salvos, para os perdidos, é justamente a vida eterna, e para o salvo uma vida abundante. Mas essas duas condições, do pão verdadeiro e do pão escondido, não terá fome, não terá sede, seja ela espiritualmente, seja ela em termos de propósito de vida, existem duas condições. Duas condições. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que... Então tem condições. Aquele que, número 1, vem a mim, e número 2, crê em mim. Vem a mim e crê em mim. Então todo aquele que vem, ou no caso vai a ele, e crê nele, ele tem então essa promessa que não terá fome e nunca terá sede. Mas precisamos ir, precisamos crer. Você não pode crer se você não for. E você não pode ir se você não for chamado. E quem é responsável por chamar as pessoas ao pão da vida? Nós. Nós somos responsáveis. O Espírito Santo traz convicção, mas quem deve levar a palavra somos nós. Nós devemos ir levar o Evangelho. Não somos nós que salvamos, nós somos os mensageiros. Nós somos os evangelistas. A palavra evangelista é justamente o mensageiro, aqueles que levam as boas novas. Os evangelistas são aqueles que levam as boas novas. Então cabe aos evangelistas levar o pão da vida, e as pessoas então podem então ir a Cristo e crer. Agora, a mesa, ela está servida. Uma ilustração. A mesa está servida. Mas nós temos que ir e nos servir. E nós só vamos se nós cremos que aquilo é para a gente. Você chega num restaurante, num buffet, por exemplo. Você vai à mesa que está colocada e você se serve. Por quê? Porque você acredita que aquilo está lá para você. Mas se você não tem certeza, está em dúvida, você não acredita, você fica. Então nós temos que ir, todo aquele que vem a mim e crê. Nós só vamos ir se nós cremos. Que nós precisamos ouvir, crer e precisamos nos servir. Tanto o perdido para a salvação, quanto o salvo.
O salvo precisa acreditar que Jesus pode dar uma vida abundante e que nós podemos e devemos seguir a Cristo e ter uma vida que não tem fome nem sede, tanto espiritualmente quanto em desígnio de vida. O crente que está vivendo fora do que Deus tem para eles, fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus, é um crente que vai ter sede. É um crente que vai ter fome. Ele já é salvo. Ele não deve sentir fome e sede de salvação, porque ele já é salvo. Mas em termos de uma vida abundante, do plano perfeito, a vontade perfeita de Deus para nossas vidas, o crente que não está andando na vontade de Deus para a vida deles, ele vai ter fome, ele vai ter sede. E o que acontece é o quê? Ele vai tentar matar essa fome, essa sede com as coisas erradas. Eu vou dar um exemplo. Eu agora estou com sede, então eu vou tomar água. Delícia. Suponhamos que não tem essa água aqui, mas tem aqui um copo de Coca-Cola. E eu estou morrendo de sede. Alguém colocou um copo de Coca-Cola. Diga uma coisa. Qual é mais fácil? Eu tenho um copo de água, eu tenho um copo de Coca-Cola. E todos nós sabemos que Coca-Cola é o suco do inferno, tá? Coca-Cola é a bebida do diabo, tá bom? O Júnior... Você parou, né, Júnior, de beber Coca-Cola? Muito bem. Veja bem, se eu tenho uma opção aqui, é mais fácil eu escolher. Mas se eu não tenho água aqui, é muito mais fácil você, sedento com sede, tomar daquilo que não é o ideal. E quando o crente está fora da vontade de Deus, lembre-se, Deus vai colocar o pão da vida que tira a sede, que tira a fome, no caminho que Ele traçou para a gente. Tudo que você precisa para viver a vida de Deus, uma vida abundante, vai estar no caminho que Deus traçou para você. Quando nós saímos, você não vai ter uma água deliciosa, refrescante, saudável, você vai ter uma Coca-Cola horrível. Por quê? Porque quem coloca aquilo ali, Deus não coloca coisas ruins para a gente. Mas quando eu saio da vontade de Deus, eu vou sentir fome, eu vou sentir sede, e eu vou me entupir com as porcarias do mundo, em vez do alimento saudável. Então, o crente que está fora da vontade de Deus, fora dos caminhos de Deus, e obrigatoriamente vai sentir fome e sede com a falta de pão do céu. Ele vai sentir fome, vai sentir sede e não vai ter como se saciar com as coisas de Deus, ele vai se saciar com as coisas do mundo. O que vai causar mais fome e mais sede, tanto espiritual. Então, nós temos que ter acesso a esse pão que sacia através de ir e crer nele. Somente o pão da vida, pão do céu, pão de Deus, é que pode saciar o crente. E é muito triste quando você vê um crente que está correndo atrás do mundo, querendo ser igual ao mundo, fazer igual ao mundo, querer parecer igual ao mundo, ter a aparência do mundo, falar igual ao mundo, ter os objetivos do mundo, quer ser igual ao mundo. Isso não dá certo. Isso é o crente querendo matar sua sede e sua fome com a coisa errada. É como você está morrendo de sede, você vai até a praia e fala, quanta água, eu vou tomar uns goles dessa água do mar. Isso não vai saciar sua sede. Pelo contrário, vai lhe deixar com mais sede. E vai lhe fazer muito mal. Mas não é água. Mas não é água que Deus tem para você. Então nós temos que ter muito cuidado, porque só o pão de Deus, o pão verdadeiro, o pão da vida, é que sacia o crente verdadeiramente. Verdadeiramente, tá? E o que o mundo oferece só vai aumentar o nosso apetite, só vai aumentar a nossa fome, a nossa sede. Resumindo, Belém é o quê? É Beit Lehem, o lugar do pão, a casa do pão. Isso quer dizer que o pão é o que nós precisamos. O pão é aquilo que dá vida, aquilo que dá ânimo, aquilo que sustenta. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é sucesso. Não é fama. Não é bens. Não é beleza. Não é aceitação, não é nada das coisas que o mundo oferece. Nada intrinsecamente errado com essas coisas, nada errado com sucesso, dinheiro,
beleza, eu mesmo sou lindo, maravilhoso, mas não é nada de errado em buscar aceitação, fama, não há nada de errado intrinsecamente com essas coisas. Mas essas coisas não satisfazem. Elas não tiram a fome e a sede do crente. E até o crente reconhecer isso, ele vai ficar correndo atrás, buscando, se enchendo, tentando se saciar com essas coisas que não vão saciar coisa nenhuma. Casa do pão. O que sacia o crente é o pão. O que sacia o mundo, o que vai resolver os problemas do mundo é o pão do céu. É Jesus, é Cristo. Por isso que durante o milênio, quando o pão que desceu do céu vai ser o regente total, supremo de toda a terra vai ser uma maravilha. Não vai ter guerra, não vai ter crime, não vai ter doença, não vai ter nada disso. Por quê? Porque, finalmente, o pão da vida, o pão que desceu do céu, vai estar reinando absolutamente em total autoridade e soberania sobre toda a terra, e a terra vai ser um paraíso. E nós estaremos lá. Nós estaremos nesse reino que vai durar 1000 anos. Tá? Mas o que o mundo precisa é do pão da vida. O que nós precisamos é do pão da vida. O que a sua família, minha família precisa é do pão da vida. É de Cristo, é da palavra de Deus em nossas vidas. Então, nós temos que parar de correr atrás de nossos desejos e talvez até das nossas necessidades. Coisas que nós de fato precisamos. Mas o que foi que Jesus falou? Olha os lírios do campo, não trabalham, nem tecem, mas vosso Pai Celestial as veste melhor do que Salomão. Olha os pássaros, eles não trabalham, nem plantam, e o vosso Pai Celestial alimenta cada um deles. Então, não há nada de errado a gente ter nossas responsabilidades, mas temos que entender, nós não estamos nessa vida para pagar a conta e juntar dinheiro. E fazer isso, fazer aquilo. Nós estamos aqui para ter uma vida abundante, que é fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E nós só vamos chegar lá se a gente seguir, se a gente ir atrás, crer, aceitar, alimentar e viver o pão da vida, o pão que desceu do céu. Devemos nos entregar e nos entupir com esse verdadeiro pão. E nos render e nos encher com o pão da vida, que é Cristo.